Olá, pessoal! Então, a nossa tarefa de química desta terceira quinzena é sobre reações de neutralização total. Então, as reações de neutralização total são aquelas quando todos os H+ dos ácidos, do ácido envolvido, reagem com todos os OH- da base, tá? Então, a reação de neutralização é a reação entre uma base e um ácido. Ela é classificada como uma reação de dupla troca e ela vai sempre produzir um sal e água, tá? Essa seria a definição de reação de neutralização. E elas podem ser classificadas como neutralização total e neutralização parcial. Vamos iniciar aqui com a neutralização total, que é aquela, como eu já falei, que todos os H+ do ácido reagem com todos os OH- da base, formando o que nós chamamos de sal normal ou neutro. Então, aqui, o livro, ele traz 3 exemplos, ó. Aqui a gente tem essa base, NaOH. Vamos relembrar aqui a nomenclatura, dos compostos. NaOH, que é o hidróxido de sódio, reagindo com HCl, que é o ácido clorídrico. Então, ó, todas as hidroxilas da base irão reagir com o H+ do ácido. Aqui ele vai formar o sal, que é o cloreto de sódio, ó. O cátion da base com o ânion do ácido forma o sal. E aqui a hidroxila da base e o H+ do ácido formam a molécula de água, tá bem? Olha aqui o outro exemplo, então, se a gente tiver uma reação do hidróxido de sódio com o ácido fosfórico, ó, que é H3PO4, nós precisaremos de 3 moléculas de hidróxido de sódio. Porque no ácido na molécula do ácido fosfórico, nós temos 3 H+, ó. Então, nós precisaremos de 3 OH- para neutralizar aqui esses 3 H+ do ácido. Logo, precisaremos de 3 moléculas, certo? Então, aqui ele faz a ilustração para nós, ó. As 3 moléculas de hidróxido de sódio, então, as 3 hidroxilas, reagindo com os 3 H+ presentes no ácido fosfórico. Esses 3 aqui vão formar as 3 moléculas de água. E o cátion da base e o ânion fosfato do ácido vai formar o sal, que é o fosfato de sódio, que é um sal normal, ou também chamado de sal neutro. Olha aqui o terceiro exemplo que nós temos, o hidróxido de cálcio, que é uma dibase, que tem 2 hidroxilas, reagindo com o ácido nítrico, que é o monoácido, que tem um cátion H+. Como aqui são 2 hidroxilas e cada molécula do ácido tem somente um hidrogênio, a gente vai precisar de 2 moléculas, certo? Então, para neutralizar uma molécula da base, visto que ela é uma dibase, nós precisaremos de 2 do ácido. Então, as 2 hidroxilas da base vão reagir com o hidrogênio com H+ de cada ácido, de cada molécula do ácido, e vão formar a água, 2 moléculas de água. E o cátion da base e o ânion do ácido vai formar o sal, no caso, o nitrato de cálcio. Tudo bem? Então, essa é a reação de neutralização. É quando a gente tem a reação entre uma base e um ácido. Nós chamamos de reação de dupla troca, porque eles trocam entre si seus cátions e seus ânions e formam um sal e água. Sempre a reação entre uma base e um ácido vai formar um sal e água. Então, se essa reação for uma reação de neutralização total, onde todos os OH, todas as hidroxilas da base reagem com todos os H+ do ácido, nós falamos então que ela formará um sal normal, ou também chamado de sal neutro. Aqui nós temos então as reações de neutralização parcial, Nesse caso,
quando a gente tem a reação de neutralização parcial, nós podemos ter a parcial do ácido e a parcial da base. Vamos iniciar, então, vendo exemplos de reações parciais do ácido, tá? São aquelas que formam sais ácidos, ou também chamadas de hidrogenossais. Então, quando que vai ocorrer uma reação de neutralização parcial do ácido, né? Quando um di, tri ou tetrácido reage com uma base e nem todos os hidrogênios ionizáveis são neutralizados. Então, dizemos que houve uma neutralização parcial do ácido. Então, olha aqui o exemplo, ó, que a gente tem uma molécula da base, uma monobase, né, que tem uma hidroxila. E aqui a gente tem a molécula de um diácido, tem 2H+. Então, o que vai acontecer aqui? O esquema mostra, ó, a ilustração mostra. Essa hidroxila vai interagir com esse H+, e vai formar a molécula de água, certo? Só que sobra ainda um H+ aqui, ó, que não foi neutralizado. Porque como essa é uma monobase e esse é um diácido, a gente precisaria de 2 moléculas da base para neutralizar os 2H+ do ácido, certo? Como nós só temos aqui na estequiometria aqui uma molécula da base, então vai sobrar um H+ aqui, ó. Então, olha aqui o que mostra. Nós formamos aqui um sal, né? Com o cátion da base e o ânion que sobrou do ácido. Porém, nesse ânion, nós temos ainda um hidrogênio que não foi retirado. Então, ele fica aqui sobrando na molécula, ó, tá vendo? Então, nós falamos que foi uma neutralização parcial, porque ainda há um hidrogênio ionizável que não foi retirado. Então, esse sal aqui nós chamamos de sal ácido ou hidrogenossal. Olha um outro exemplo aqui. A gente tem a mesma base, o hidróxido de sódio, que é uma monobase que possui somente uma hidroxila, reagindo com o ácido fosfórico, que é um triácido, porque ele tem 3 hidrogênios. Bom, seguindo o exemplo anterior, uma hidroxila neutraliza um hidrogênio, tá vendo? Essa hidroxila interage com esse hidrogênio ionizável e forma a molécula de água. Tudo bem? Mas tá vendo que por ele ser um triácido, ainda vai sobrar 2 hidrogênios, né? Então, esses 2 hidrogênios permanecem, ó, na formação do sal. O que vai acontecer? Essa hidroxila e esse hidrogênio, esse H+, eles saem e formam a molécula de água. Aí o cátion da base e o ânion aqui que restou da molécula do ácido forma o sal, que vai ser um hidrogenossal. Por quê? Porque sobrou 2 hidrogênios ainda que não foram ionizados, que não saíram na molécula desse sal, ó. Da mesma forma que nós temos, né, as reações de neutralização parcial do ácido, podem ocorrer também reações de neutralização parcial da base, né? Então, nesse caso, a reação formará um sal básico ou um hidroxissal, né? Então, são aquelas quando uma di, tri ou tetrabase reage com ácido e nem todas as hidroxilas são neutralizadas. Então, a gente fala que é uma reação de neutralização parcial da base. Então, aqui o livro traz 2 exemplos, ó. Então, nós temos aqui o hidróxido de cálcio, que é uma dibase, tem 2 hidroxilas, reagindo com ácido clorídrico, que é um monoácido, pois possui somente um H+, um hidrogênio ionizável. Então, o que vai acontecer? A hidroxila da base interage com o hidrogênio ionizável do ácido e eles irão formar a molécula da água, tudo bem? H2O. Aqui, o cátion aqui que sobrou, né, da base, com o ânion do ácido, forma o sal, que como ele está sobrando aqui uma hidroxila que não foi neutralizada, a gente fala que é um sal básico, né? Aqui, outro exemplo, ó,
que a gente tem o hidróxido de alumínio, que é uma tribase, possui 3 hidroxilas, reagindo também com o ácido clorídrico, que é um monoácido. Porém, aqui nós temos 2 moléculas de ácido clorídrico. Então, mesma coisa, ó. Essa hidroxila interage com esse H+, com esse hidrogênio. Essa hidroxila neutraliza esse hidrogênio. E ainda vai sobrar uma hidroxila. Então, essa hidroxila, esse hidrogênio, essa hidroxila e esse hidrogênio vão formar as 2 moléculas de água, certo? E o que sobrou aqui do cátion da base e o ânion do ácido forma o sal. Então, a gente tem aqui, ó, o cátion alumínio, o ânion hidroxila e os dois ânions cloreto, ó, que é o Cl-. Então, como ele possui aqui ainda uma hidroxila que não foi neutralizada, nós falamos que é um sal de caráter básico, né? Também chamado de hidroxissal. A gente não vai estudar agora a nomenclatura desses sais, porque é o conteúdo que a gente vai ver na tarefa da 4ª quinzena, da próxima quinzena, tá? Então, nós já estudamos as funções inorgânicas a base, ácidos. Agora, nós estamos vendo reações de neutralização. E o próximo conteúdo nós vamos estudar somente sobre os sais, né? Que é o produto da reação de neutralização. Aí a gente vai estudar, assim como nós estudamos para os ácidos e para bases, dos sais nós vamos estudar a definição, a classificação e a nomenclatura.